Boa noite. Hoje no programa Brasilianas.org temos o prazer de receber Ricardo Paes de Barros, professor titular da Cátedra de Instituto Ayrton Senna no ISPER, líder intelectual de um grupo de economistas responsável pela concepção técnica do programa Bolsa Família. O Paes de Barros é considerado um dos principais especialistas em estudos de políticas sociais no país. E também contamos com a participação do jornalista Nelson Lins, que irá selecionar perguntas enviadas pelos internautas através do site Brasilianas.org. Lembrando que o programa é gravado, portanto as perguntas já foram selecionadas no site. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira e de como que foi a evolução dessa ciência dos indicadores sociais. Quer dizer, a minha carreira toda foi meio que dedicada a desenhar política pública com base em evidência. Quer dizer, isso envolve você, quer dizer, primeiro que nem toda política pública, quer dizer, nem tudo na política pública você precisa desenhar baseado em evidência, né? Mas não é muito inteligente você desenhar uma política pública que viola a evidência. Tá. Então, para você aprender a usar evidência para desenhar política pública, primeiro você tem que ter uma base bastante boa, conceitual, de entender o que é desigualdade, o que é solidariedade, o que é produtividade, o que é meritocracia, o que é igualdade de oportunidade, etc. Aí você tem que ter as técnicas, vamos dizer, estatísticas para medir essas coisas, saber teoria econômica, sociológica, antropológica para relacionar essas coisas, saber o que causou a fantástica redução da desigualdade que aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos. Quando se fala em política baseada em evidências, dá um exemplo. Você desenhar a política bem informado sobre as informações existentes. Então, por exemplo, o Brasil hoje tem 4 ou 5% da população é idosa. Então, nós podemos ser bastante generosos com os nossos idosos, porque são 4 ou 5%. Mas a gente sabe que o Brasil está envelhecendo, por exemplo, uma evidência empírica, 5 vezes mais rápido do que a França envelheceu. Que a França demorou 120 anos para envelhecer, o Brasil vai fazer em 20 anos. Isso quer dizer que a nossa população idosa vai crescer muito rapidamente. Então, se nós não procurarmos as formas corretas de financiar as políticas para essa população idosa, rapidamente nossa política vai entrar em colapso. Então, isso significa você usar a evidência de um envelhecimento rápido para desenhar melhor a tua política. Ricardo, quando se fala em desigualdade social e tudo aí, em geral se foca muito na questão da renda e tudo. Você fala que tem que ter os indicadores socioeconômicos, culturais. Quais são os conjuntos, os fatores que levam, digamos, a essa desigualdade, além da renda? Não, quer dizer, um dos fatores fundamentais ainda no Brasil, né, para a gente ter a desigualdade que a gente tem, é a fantástica desigualdade educacional. Tá. Então, essa é talvez a maior e mais importante desigualdade que a gente tem no Brasil. Além, quer dizer, e essa desigualdade educacional, ela vem em boa medida de uma desigualdade de oportunidade, quer dizer, vem exatamente da geração anterior, quer dizer, o sistema educacional brasileiro, em vez dele combater a desigualdade, né, de tal maneira que entram pessoas de origem familiares mais vulneráveis e mais ricas e saem alunos com o mesmo nível educacional ou um nível educacional relacionado com seu talento, a gente reproduz essas desigualdades. Então a gente acaba pegando a desigualdade familiar, de ambiente familiar, traduzindo em desigualdades educacionais, tanto em quantidade quanto em qualidade. Lembra que só pouco mais de 50% dos jovens brasileiros terminam o ensino médio. Né? Então a gente gera uma enorme desigualdade educacional, aqueles 50% que terminam, muitos vão para a universidade, 15%, 20% terminam a universidade e outros têm uma escolaridade muito baixa. Isso gera uma enorme desigualdade. Essa é uma maneira. A outra maneira é o tratamento diferenciado que acontece no mercado de trabalho, por exemplo, para brancos e negros, homens e mulheres. As relações sociais também pesam muito, né? Claro.
Quando se fala em escola, você vai para uma escola privada, além de um ensino melhor, você tem também todo um relacionamento que te facilita a vida. Isso é o que a gente chama do capital social. Capital social. Quer dizer, evidentemente que se você é um empresário, se você tem uma pequena empresa, os teus clientes dependem muito do teu relacionamento e o progresso teu no mercado de trabalho, a tua inserção no mercado de trabalho depende muito das referências que você tem e da reputação que você construiu. Ricardo, o José de Castro, lá naqueles livros históricos, ele dizia que a pobreza, a miséria absoluta era uma questão cultural tão entranhada assim que dificilmente as pessoas conseguiriam superar. A lógica do Bolsa Família, eu lembro quando começou, que vocês falavam, nós estamos salvando a geração dos filhos. Estava um pouco dentro desse entendimento da miséria absoluta? É claro que se você está numa miséria absoluta, você tem muito pouco tempo, condições para planejar o futuro. E muito do progresso humano, de cada uma das pessoas e da humanidade em geral, foi a capacidade de planejar o futuro. Foi a capacidade de você investir hoje para você conseguir um retorno amanhã. Para um pobre, numa situação em que ele não tem nem comida para amanhã, para o dia seguinte, ele tem muito pouca capacidade de reclamar do trabalho dele, de fazer uma greve ou de fazer qualquer investimento na educação dos filhos deles, etc. Então, qualquer sociedade minimamente razoável vai inventar um programa tipo Bolsa Família que garante a todas as pessoas um mínimo, de tal maneira que aquela pessoa possa sair um pouco dessa trágica situação de lutar pela sobrevivência para uma situação em que ela pode, pelo menos, planejar minimamente o seu futuro. Quer dizer, ainda falta muito no Bolsa Família para a gente conseguir plenamente isso, mas é o caminho. Ricardo, se for pegar ao longo aí da sua carreira acadêmica, de pesquisador, o que mudou nos indicadores sociais? Brasileiros? Brasileiros e internacionais. Bom, brasileiros mudou tudo, né? Quer dizer, eu acho que até... Eu jamais imaginaria que ao longo da minha carreira profissional eu ia ver tanta mudança social como nós vimos no Brasil. Não, mas que eu digo as estatísticas, a qualidade das estatísticas. Exatamente, as estatísticas no sentido de que a queda, por exemplo, da desigualdade no Brasil é uma coisa gigantesca. Na verdade, nós temos um país que nos últimos 15 anos a renda dos mais pobres cresceu uma taxa 3, 4 vezes mais rápido do que a renda dos mais ricos. Então, o rico cresceram a uma velocidade X e o pobre estava crescendo a uma velocidade 4x. Quer dizer, na verdade, os pobres brasileiros estavam crescendo 7% ao ano, em níveis quase parecidos com a China, enquanto que os mais ricos brasileiros, vamos dizer, os 20 milhões mais ricos, os 10% mais ricos brasileiros, crescia 1, 2%, que é uma taxa típica de uma Suécia ou de um país muito desenvolvido que já está com uma taxa de crescimento relativamente baixa. Então, as mudanças sociais no Brasil, hoje a subnutrição no Nordeste, por exemplo, é parecida, igual estatisticamente, à subnutrição na região sul do Brasil. Eu achava que isso era alguma coisa que nos próximos 50 anos a gente não ia conseguir ver. Agora, esses indicadores, quer dizer, você tem os indicadores que mostram a melhoria em geral aí dos mais pobres, mas esses indicadores não captam riqueza da maneira como o próprio Piketty andou levantando recentemente, né? O crescimento da riqueza. É mais a questão da renda e do salário, né? Ele capta, vamos dizer, aquilo que historicamente a gente vem captando e que é dramaticamente desigual no Brasil, que é fundamentalmente os salários, a renda do trabalho, a renda dos trabalhadores. Hoje nós estamos com uma distribuição de renda entre os trabalhadores muito mais igual que a gente tinha há 20 anos atrás, alguma coisa assim. De um lado, você teve, digamos, a Bolsa Família, mas também o salário mínimo, ele elevou o piso de entrada também no mercado, né? Teve um peso também. O salário mínimo, quer dizer, para a redução da pobreza ele tem muito pouco peso, porque eu acho que o salário mínimo ele já está afetando as pessoas que já estão lá vamos dizer, 40%, 50% da população brasileira, 40%, 50% da população brasileira vive abaixo do salário mínimo. Então, esse povo, na verdade, não é tão afetado pelo salário mínimo. O salário mínimo parece ter tido um grande impacto sobre o grau de desigualdade,
mas relativamente menos impacto sobre a pobreza no Brasil. Tá. E nessas estatísticas aí, eu lembro alguns estudos, alguns relatórios que vocês soltaram, mostrando que grande parte dessas famílias também vivia da agricultura familiar, da pequena agricultura familiar. Né? Como é que era, digamos, a estabilização da renda? De que maneira que interferiu na lógica dessas famílias? A primeira coisa é entender o seguinte, o fantástico sucesso social brasileiro, ele não é nem de longe, Bolsa Família e esse tipo de transferência de renda é, assim, 20% do sucesso social brasileiro. O grande sucesso social brasileiro foi a inclusão produtiva das famílias pobres no Brasil. E isso aconteceu em particular na agricultura familiar. E em particular devido a fantásticos programas do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, onde o governo compra a produção dos agricultores familiares para usar em hospitais, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, também faz a mesma coisa e usa isso nas escolas, etc. Isso promoveu uma enorme inclusão dos agricultores familiares brasileiros na economia brasileira. Então, eles estão hoje muito mais parte dos mercados, com muito mais renda monetária e, portanto, tendo acesso a uma amplitude de mercados muito maior. Né? Em relação aos sistemas de controle, de auditoria, como é que foi montado com as universidades aí? E em que sentido, auditoria? De avaliação, você diz? De avaliação e de identificação de fraudes também. O Brasil sempre teve um sistema bom, né? Quer dizer, a Receita Federal sempre teve um trabalho fantástico de trabalhar aí na cauda superior, com o advento aí do Bolsa Família e outros programas que dependem muito da focalização na cauda inferior. Eu acho que o MDS, né, Ministério do Desenvolvimento Social, e TCU trabalharam bastante para eliminar um conjunto grande de potenciais fraudes em vários componentes desses programas. Quando eu falei Receita, o CPF não deve ter... Quem? Quando você fala na Receita, quer dizer, as fraudes ocorriam não era no âmbito de pessoas com renda, né? Não, você tinha, vamos dizer, no Brasil você tem também, quer dizer, eu acho que um dos grandes avanços que o Brasil fez foi exatamente a fiscalização, por exemplo, na legislação do trabalho foi muito importante. Grande parte da formalização brasileira veio do fato da fiscalização da informalidade ter ficado mais dura. Tá certo? E eu acho que grande parte da redução na evasão fiscal veio do fato de que a Receita Federal e dos estados passaram a ter uma atitude e uma maneira de fiscalização da arrecadação de impostos mais dura. Então, eu acho que tudo isso aumentou a arrecadação, aumentou a formalização e melhorou a focalização dos programas entre os mais pobres. Ricardo, uma coisa que eu não sei se as estatísticas estão avançando, os indicadores estão avançando nesse sentido, mas uma coisa que a gente não vê nesses programas são as chamadas externalidades positivas. Para dar um exemplo aí, o IPEA, ou talvez não o IPEA, ele divulgou um trabalho tempos atrás, com base nas pesquisas do IBGE, mostrando que aposentados e pensionistas, 55% eram arrimo de família. Ou seja, então, se era um arrimo de família, você tinha impacto na educação, porque os filhos ou netos teriam mais tempo, não precisariam entrar tão cedo no mercado de trabalho, na saúde, na própria segurança. Por que essa dificuldade? Mas esses indicadores você pensava intuitivamente, você não tem os indicadores medindo. Por que essa questão da externalidade positiva entre programas não avançou nos nossos estatísticos aí? Porque é difícil medir isso, né? Então, já é difícil você medir o impacto de uma política isolada, né? Quer dizer, medir essas externalidades que estão sempre presentes bem mais... Se você comparar o universo de crianças embaixo de um aposentado, tudo, e o universo de crianças sem isso, você faz a comparação, né? Esse estudo, por exemplo, mostrava que as crianças em famílias que tinham aposentados
e pensionistas tinham tinham mais tempo de estudo, por exemplo. Pois é, mas é difícil dizer que isso é o impacto da presença dessas pessoas mais idosas, porque tem várias outras razões que poderiam também contribuir para essa diferença, né? Pode ser simplesmente a presença uma família que tem presente uma pessoa idosa, um avô, uma avó, é tipicamente uma família muito mais estruturada do que aquela que não tem. Então, tem várias outras razões que poderiam levar a esse fato, quer dizer, isolar exatamente que era o impacto. Mas daí que entra a arte dos estatísticos. Pois é, mas é exatamente uma área onde a gente está puxando ao limite. Mas existe essa questão no Brasil, quer dizer, é muito impressionante como no Brasil, acho que talvez diferente de outros países do mundo, mais da metade dos nossos idosos, vamos dizer, mais da metade das pessoas com mais de 70 anos, elas vivem em famílias onde a renda dele é maior do que a renda per capita da família que ele vive. Pois é. Quer dizer, então, na verdade, ele é um doador líquido de renda para a família dele, mesmo aos 70 anos. Ou seja, provavelmente, quando criança, ele ajudou a sustentar a família e quando aposentado... Exatamente. Isso é graças a que nós temos um sistema de aposentadorias bastante generoso comparado, por exemplo, com o Bolsa Família. Quer dizer, se as crianças estão recebendo o Bolsa Família, vão estar recebendo muito menos do que o idoso vai estar recebendo como pensão. Vamos a uma pergunta selecionada aí pelo jornalista Nelson Lim, lembrando que o programa foi gravado, portanto as perguntas já enviadas ao nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif. A internauta Tereza Coutinho, de Belo Horizonte, faz a seguinte pergunta. O Brasil ainda sofre com uma taxa significativa de evasão escolar, sobretudo nos últimos anos do ensino fundamental. Existe algum esboço de políticas sociais que possam segurar os jovens das escolas, torná-las mais atrativas? A gente poderia focar no Bolsa Família e na obrigatoriedade, né? Eu acho que é uma pergunta fantástica, acho que muito importante. É uma das questões mais importantes para o Brasil hoje, é a evasão da juventude da escola, não só na segunda parte do fundamental, mas no ensino médio inteiro. E a gente fica se perguntando um pouco por que isso. Quer dizer, eu iria menos, eu acho que é menos uma questão da insuficiência de renda. Eu acho que tem muito a ver com a perda de significado da escola. Quer dizer, eu acho que a escola hoje, ela significa menos para esses jovens e ela hoje tem menos impacto sobre a inserção desse jovem no mercado de trabalho do que ela talvez tivesse no passado. Você fala que ela deveria ser mais profissionalizante? Não necessariamente mais profissionalizante, ela precisava ter mais significado, ou seja, os jovens hoje, com tanta informação que eles têm por vários caminhos, a escola tem que ser muito mais um lugar para eles desenvolverem o senso crítico, a capacidade de organizar essa informação, a capacidade de processar essa informação, do que ser mais um lugar onde apresenta o mesmo, que ele já tem acesso por outros caminhos, de uma forma pouco estimulante. Então, parte dessa evasão vem, eu acho que da escola, do conteúdo. Conteúdo empacotado, né? Portanto, toda mudança que a gente pode estar fazendo agora com a nova Base Nacional Comum pode ser muito importante da gente mexer nisso. A gente tem que ter uma escola menos conteudista e muito mais voltada para desenvolver o raciocínio crítico, o raciocínio criativo e outras formas de raciocínio que a pessoa possa, porque hoje em dia as pessoas não vão aprender durante N anos, elas vão aprender durante a vida inteira. Então, que elas têm que, durante o período que ela passa na escola, ela tem que aprender a aprender, tá certo? E pode ser algo mais prático para quem quer se dedicar a alguma coisa mais prática, pode ser alguma coisa mais abstrata para quem quer se dedicar depois à ciência ou a outras áreas, mas o que tem que ser é alguma coisa realmente mais aberta, mais crítica e que permita às pessoas se desenvolver, que seja mais moderna e que esteja mais conectada com o nosso mundo de hoje. Evidentemente que o que falta hoje também na nossa escola é que nenhum desses jovens que evadem, que não são poucos, são muitos, e que custam uma fortuna, porque na verdade você gasta uma quantidade enorme de dinheiro com a educação, tem lá o lugar e o jovem vai embora da escola, são bilhões de reais que a gente gasta todo ano. O que as escolas precisam ter formas de... porque ninguém evade a escola sem dar um aviso.
Né? O aluno falta uma aula, falta outra, mostra que está descontente, aí ele evade. Então a gente precisa ter programas, e eu acho que no Brasil você já tem vários avanços nessa direção, quer dizer, o Ceará criou um programa muito interessante, copiado, adaptado copiado adaptado de Portugal, que é o professor diretor de turma, onde ele bota em cada turma, ele escolhe um professor que cuida dos alunos daquela turma, sabe o que aqueles alunos estão precisando, entendem a necessidade. Cuida de uma forma ampla. Cuida de uma forma ampla, quer dizer, conversa com os pais. Se aquele aluno tem um problema com um professor, ele vai lá tentar resolver o conflito. Se aquele aluno está descontente com a escola, ele vai lá tentar conversar para ver o que o aluno quer, o que está faltando, etc. Participa de todos os conselhos de classe, vai lá e fala, não, esse aluno tem esse problema por causa disso, não, deixa eu conversar com ele. Ou seja, tenta tornar a escola, né, uma das coisas que alguns estados estão tentando, mas o Ceará é líder nisso, a gente vai continuar tendo evasão se o aluno não se sentir acolhido e se o aluno não sentir que a escola é dele. Então, eu acho que no Ceará eles têm esse plano de tornar a escola não uma escola para a juventude, mas uma escola da juventude. Isso é o que vai eliminar a evasão. Eu vi no Enem de alguns anos atrás, as escolas do Piauí também, que foram muito bem colocadas lá, e eles tentaram levantar também a metodologia, e era essa participação do professor ir até a casa do aluno e mostrar essa integração toda. Mas vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que recebe hoje Ricardo Paes de Barros, professor do ISPER e um dos principais especialistas em políticas sociais. Nesse segundo bloco, vamos tentar entender como foi montada a metodologia do Bolsa Família e os riscos que a crise econômica poderá trazer para as conquistas sociais dos últimos anos. Ricardo, antes havia uma discussão muito grande entre focalistas, aqueles que queriam focar nos mais pobres, e uma desconfiança de que poderia ser uma maneira de não universalizar o combate à miséria. No Bolsa Família, vocês usaram toda a metodologia e conseguiram essa universalização. Como que foi montado aqueles passos iniciais? Como é que foi tocado? Não, primeiro, essa discussão da focalização, quer dizer, evidentemente que os pobres e os extremamente pobres são os extremamente pobres, quer dizer, não tem como, se você der uma renda para todos os brasileiros, evidentemente que a maior parte dessa renda não vai para os extremamente pobres. Então, às vezes a gente tem, quer dizer, o receio da gente fazer uma política focalizada é que, de alguma maneira, você vai segregar os pobres, você vai estigmatizar os pobres. E o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o que a gente quer é uma política pública absolutamente não segregada. Então, por exemplo, nós gostaríamos, vamos dizer, botando focalização em áreas que hoje a gente não tem, por exemplo, como na educação superior ou até na saúde, o que a gente gostaria era que, por exemplo, na educação, que os alunos fossem todos para a mesma escola ou para a mesma universidade, pobres e ricos, eles fossem tipicamente no mesmo ônibus, eles estivessem na mesma sala, eles fossem almoçar no mesmo lugar e assim por diante. A única diferença é que vai chegar no final do mês e o pobre não vai receber nenhuma conta em casa. E o rico ia receber uma conta dizendo, olha, pague isso. Tá certo? Essa é a diferença entre você focalizar ou não. No não focalizado, você vai dar de graça para todo mundo. Para você dar de graça para todo mundo, obviamente que o teu imposto vai ter que ser muito maior. Se você cobrar dos ricos e não cobrar dos pobres, mesmo Você os está falando dois, em relação ao ensino gratuito? o ensino gratuito, por exemplo. Se você não cobrar dos ricos e não cobrar dos pobres, você vai ter que ter um imposto maior para cobrir essa conta toda. Se você cobrar dos ricos e não cobrar dos pobres, obviamente que o teu imposto vai ser menor. No caso do Bolsa Família, a focalização era meio óbvia. A grande história do Bolsa Família é que é um resultado, vamos dizer, empírico, aritmético, óbvio, que, vamos dizer, os 10% mais pobres no Brasil,
eles não conseguem nem ter 1% da renda brasileira. E, portanto, você com 1% da renda brasileira, você dobra a renda dos 10% mais pobres no Brasil. É uma aritmética simples, que eu acho que o presidente Lula entendeu maravilhosamente bem e aí implementou esse programa e com a ideia de que, bom, dado que eu vou dar uma transferência de renda e vou aliviar a pobreza dessas famílias, nada mais justo do que pedir para eles, como uma contrapartida, que eles façam os devidos investimentos na saúde e na educação dos seus filhos, que vai promover uma próxima geração já sem a necessidade de transferências do Bolsa Família, embora o Bolsa Família vá ser um programa que sempre vai existir, porque seja na Suécia, seja nos países mais ricos, você ainda tem população pobre, que vai ficar pobre por diversas razões, seja por desemprego, seja por outras razões, que vão necessitar de transferência de renda. Essa crítica repetitiva aí, que não tem porta de saída, que o pobre se acostuma, como se fosse possível acostumar com uma renda tão baixa, né? Como é que foi pensado dentro da lógica do Bolsa Família? O Bolsa Família, originalmente, ele não tinha, vamos dizer, nada desenhado especificamente como porta de saída, né? Agora, com o Brasil Sem Miséria, quer dizer, o Brasil está trabalhando substancial, de forma muito acentuada para criar essas portas de saída. Essas portas de saída foram criadas, como a gente estava conversando, por exemplo, a agricultura familiar, né? Vários programas, desde do Pronaf, que é o crédito rural, aos programas de aquisição de alimentos, programas de assistência técnica rural e etc., extensão rural e etc. Esses programas todos, qualificação profissional, intermediação de mão de obra, tudo isso. Eu lembro quando começaram as obras aí de construção civil lá atrás, uma parceria da Câmara Brasileira da Indústria de Construção Civil com Bolsa Família, o Senai dando... Chegou a dar frutos essa... Não, o Pronatec hoje, a conexão do Pronatec com Bolsa Família, né, é um sucesso, pelo menos no número de pessoas atendidas. Ou seja, o Brasil, na verdade, no cenário mundial, ele deu um show de inclusão produtiva. Ele mostrou que as pessoas querem sair da pobreza, não tem nenhum maluco que queira se eternizar como beneficiário do Bolsa Família. Essa história de querer ter filho para poder... Não tem ninguém que queira isso. Acho que o Brasil deu um exemplo de como somar o Bolsa Família com um conjunto de políticas que facilitem a inclusão produtiva do pobre. Como é que ele agarra isso e o pobre, mais do que ninguém, quer progredir na vida e que os filhos deles progridam na vida, etc. Agora, tem muito mais que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, uma iniciativa do MDS muito boa, que a gente está aproveitando pouco, é essa iniciativa de que, hoje em dia, se você conseguir um emprego formal, alguém te ofereceu um emprego formal, suponha que alguém te oferece um emprego formal, mas você estava em dúvida se você ia continuar ali, porque o cara podia te demitir a qualquer momento. O que acontecia? Você ficava em dúvida de pegar aquele emprego, você falava, vou pegar aquele emprego, vou perder meu Bolsa Família. Na hora que eu perder aquele emprego, eu não vou conseguir meu Bolsa Família de novo, né? Hoje o Brasil inventou um sistema óbvio, mas extremamente importante, mas que ainda não está funcionando com a devida intensidade, que é, se eu tenho acesso ao emprego formal, eu pego o meu cartão, aviso ao programa, falo, olha, vou entrar no emprego formal, em princípio não preciso mais do Bolsa Família. Bolsa Família, generosamente, para você, olha, não, por alguns meses mantém o teu benefício, depois eu vou cortar o teu benefício, mas se por acaso você perder o teu emprego, me avisa que você volta automaticamente. Essa é uma maneira de encorajar que as pessoas queiram trabalhar e queiram trabalhar no setor formal. Então, mais dispositivos desse tipo podem ser feitos para melhorar o desenho do programa. Então, um erro que a gente pode cometer é achar que a gente desenhou o melhor programa do mundo e de que esse programa não pode ser melhorado. Tem 50 mil maneiras. A França, mesmo nos últimos anos, reformou todo o sistema delas de benefícios para a população mais pobre, exatamente voltado para a ideia de que um programa de transferência de renda ele tem que ser solidário, mas ao mesmo tempo tem que estimular as pessoas
que querem trabalhar e as pessoas que querem trabalhar de maneira formal. Ricardo, uma crítica que veio da esquerda e da direita aí foi essa questão do consumo como elemento de inclusão, né? A esquerda achando que o Frei Beto que tinha que fazer catequese e a direita achando que era desperdício porque põe o dinheiro e não diz onde tem que gastar. Como é que vocês viram a questão do consumo como elemento de inclusão? Não, o livre-arbítrio é um fator pedagógico. É claro que você dá certos incentivos é sempre útil, né? Quer dizer, o livre-arbítrio é fundamental para a saída da pobreza. Ninguém sai da pobreza se não tiver autonomia, se não tiver protagonismo, e você restringir o livre-arbítrio dessa pessoa é absurdo. Mas, evidentemente, que o Bolsa Família, de certo sentido, ele dá incentivos, na medida em que ele diz, olha, você precisa botar o seu filho na escola. Claro. Isso, em certo sentido, é um incentivo, e nós estamos o tempo todo na economia dando livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo criando incentivos. Então, na medida em que a gente tira os impostos, por exemplo, dos alimentos, a gente está dizendo para as pessoas, olha, se alimentar é uma coisa legal, beber e fumar é uma coisa ruim. Tá. A gente bota imposto ali e tira ali. Agora, uma coisa é você, na verdade, mexer num preço aqui e ali, a outra coisa é você ficar medindo quantos quilos, quantas batatas você comeu hoje, ou se você comeu, se você se alimentou, ou se você gastou o teu dinheiro com uma outra coisa. Então, o livre-arbítrio, eu acho que ele é fundamental. E o protagonismo das mulheres aí também teve um... O protagonismo, a taxa de participação feminina e o engajamento das mulheres na inclusão produtiva no Brasil tem sido espetacular. E tem estudos sobre a influência desse novo papel da mulher na formação dos filhos, uma sociedade que, principalmente as classes mais baixas, a mulher sempre foi muito jogada para quinto... Quer dizer, tem muitos estudos que mostram exatamente a direção contrária. Quer dizer, apesar de tudo, nós estamos incrivelmente em dívida ainda com as mulheres. Sim. Tanto em termos da enorme discriminação que elas ainda recebem no mercado de trabalho, como da ainda fantástica discriminação que elas têm no ambiente familiar, que elas são percebidas como excepcionais, cuidadoras das crianças, cuidadoras da casa, etc, etc, etc. Mas nós que reconhecemos a contribuição enorme delas, às vezes não fazemos o mesmo em termos de compartilhar o custo e o esforço que esse avanço trouxe. Ou seja, a gente reconhece o esforço delas, mas às vezes não compartilha e não dedica o nosso próprio esforço em aliviar um pouco o esforço que elas precisam colocar para Mas quando vocês entregam o cartão para ela administrar, cria uma nova dinâmica aí, inclusive de estabilidade familiar, né? Que a mãe sempre é o ponto de estabilidade. É uma coisa que as pessoas têm estudado bastante, porque deve dominar o papel emancipador, quer dizer, deve dominar o papel de que é o Estado dizendo, olha, você é a pessoa mais importante, você é a pessoa mais responsável, é para você que eu vou transferir esses recursos. Mas, por outro lado, na medida em que o Estado diz que a criança tem que ir para a escola, os pré-natais têm que ser feitos, o Estado também está dizendo que é a função dela fazer isso. Tá. Então, também o pai vira para a mãe e fala assim, olha, esse cara não está querendo ir para a escola, o problema é teu. Lembra? O Bolsa Família disse que ele dá o dinheiro para você botar ele na escola. Então, ao mesmo tempo que dá esse reconhecimento, reforça um pouco também o fato de que ela é responsável por tudo o que acontece naquela família. Ricardo, deixa uma dúvida que eu tive, até uma discussão alguns anos atrás com um colega seu, que em um certo período dos anos 90, que a renda caiu e as mulheres saíram de casa e foram trabalhar fora. Então, a renda monetária aumentou, mas, digamos, todo o trabalho... que não se computou o que se perdeu, e principalmente no papel da mulher na formação, na educação dos filhos. Aí tem algum estudo mostrando o impacto, digamos,
da mãe saindo de casa sobre a educação dos filhos? Não, eu acho que tem vários, mas o que a gente tem que ter em mente é que é claro que se a mãe e o pai saem de casa para trabalhar, se os devidos cuidados não forem tomados, isso pode ter alguma repercussão negativa sobre a educação dos filhos. O duro é dizer que, porque a mulher foi a última a sair, que a culpa é dela. Não estou colocando em termos de culpa, não. Não, estou dizendo o seguinte, então a questão é o seguinte, na medida em que a mulher entra no mercado de trabalho e exerce o seu direito da mesma maneira que os homens têm esse direito, tem que dividir também. Tem que dividir claro. o trabalho para que, e obviamente que o custo ou o impacto não pode ser atribuído ao último que entrou. Tá certo? Mas, evidentemente, que tem esses impactos. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Nelson Lin, lembrando que o programa é gravado e, portanto, as perguntas já foram enviadas aí ao nosso site brasilianas.org. Nelson. Bom, Nassif, a internauta Vitória Fonseca de São Paulo tem a opinião de que as políticas sociais brasileiras sempre sofreram pela falta de continuidade. E ela pergunta se corremos esse risco hoje com o Bolsa Família. E daí entramos nessa questão dos cortes orçamentários, da tentativa de cortes orçamentários aí também. Olha, eu acho que eu acho que a gente não, eu acho que o Bolsa Família não corre nenhum risco, acreditando no bom senso dos nossos dirigentes de hoje e de amanhã. Eu acho que absolutamente é um programa que veio para ficar. Eu acho que, evidentemente, como todo programa, eu acho que tem várias mudanças e vários ajustes que o programa precisa e que vão melhorar o desenho do programa. Mas eu acho que o Brasil hoje, eu acho que ele tem mais maturidade para dar continuidade a uma série de programas importantes que ele construiu. Então, acho que, por exemplo, um ProUni, ou mesmo o FIES, ele tem que ser reformulado, repensado, etc., mas eu acho que dificilmente ele não vai ter continuidade. Então, eu acho que hoje existe um respeito muito maior pelas instituições e pela continuidade desses programas do que talvez a gente tenha tido no passado, né? Mas isso não quer dizer que o programa continuando, ele vai ser exatamente igual ao que ele era antes. Eu acho que a gente vai ter que sempre melhorar o desenho desses programas. Vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que recebe hoje o Ricardo Paes de Barros. Nesse último bloco, vamos saber um pouquinho sobre as experiências internacionais, hoje à luz aí do sucesso do Bolsa Família. Ricardo, como é que tem avançado esses programas de renda mínima em países mais ricos ou mais pobres que o Brasil? Eu acho que hoje é uma quantidade enorme, não sei te dizer exatamente hoje quantos, mas assim, dezenas de países no mundo adotaram programas, países pobres, né? Dezenas de países pobres no mundo adotaram programas parecidos com Bolsa Família e todos praticamente de renda mediana, como o Brasil, hoje já tem um programa tipo Bolsa Família. Então, quer dizer, o Brasil acho que foi um dos exemplos nesse movimento a nível mundial. Você antes do Bolsa Família, você dava consultoria para muitos países aí da América Central. Em que consistiam as preocupações dos governos na época? A preocupação de todos eles dependendo do país, né? Vamos dizer, os mais pobres, tipo Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, muito preocupados com a redução da pobreza, pouco preocupados com desigualdade. Outros países, tipo Panamá, Colômbia, muito preocupados com a redução da desigualdade. Mas é tudo muito parecido com o Brasil, exceto que o Brasil sempre foi um país relativamente mais rico e muito desigual, né? Tá. Os Estados Unidos, aqueles programas de alimentos em Nova York, quais as características desses programas? São programas... Não, o que eu estou colocando é o seguinte, o que é a miséria nesses países? Quer dizer, quando a gente fala muito de miséria, você pensa em países que nem o Brasil, região metropolitana, um pouco... Mas nesses países desenvolvidos, onde que se concentra a miséria? Qual é a cara da miséria? Então,
A característica que o Brasil tinha e que está deixando de ter com uma velocidade muito grande era ter o pobre, o trabalhador pobre. Quer dizer, esses países, se você está trabalhando de uma maneira estável, dificilmente você chega perto da linha de pobreza. Então, a pobreza é uma situação das pessoas cronicamente desempregadas ou com alguma impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho por alguma doença, alguma coisa desse tipo, ou famílias muito desestruturadas, ou coisas, vamos dizer, não típicas de uma família trabalhadora. Tá. O que o Brasil tinha até 20 anos atrás era uma quantidade imensa de trabalhadores que eles trabalharam desde os 15 anos de idade, sempre trabalharam, os pais e os avós sempre trabalharam, eles eram pobres. Tá. Isso na cabeça de alguém do mundo desenvolvido, quando chegava no Brasil, não entendia nada. Falava, como pode alguém trabalhar a vida inteira e ser pobre? Não existe isso no país deles. Então, eu acho que isso é o que o Brasil, com esse aumento fantástico, a queda que teve no desemprego, que a gente espera que não aumente, que não volte a aumentar, e com um aumento enorme na formalização, na melhoria fantástica da remuneração do trabalho, hoje no Brasil quem trabalha dificilmente vai pertencer às famílias mais pobres. Mesmo quem está lá no interior trabalhando na agricultura familiar, cada vez mais a gente está incorporando essas pessoas e tirando da pobreza. Ou seja, isso muda a nossa cara, a nossa pobreza passou a ficar mais parecida com a pobreza americana, nesse sentido, que é uma pobreza onde o trabalhador, se você trabalha no Brasil, provavelmente você não é pobre. Os programas sociais, por exemplo, nos Estados Unidos, quais são as condicionantes deles? Eles têm muito pouca, eles não têm um programa tipo Bolsa Família, eles não têm um programa com esse tipo de condicionalidade. O que eles têm, que eu acho que o Brasil tem que desenvolver bastante também, que eu acho que a gente dá pouca atenção, é o nosso abono salarial. Nós temos duas coisas no Brasil que foram maravilhosamente bem desenhadas e que a gente dá pouco valor, que é o FGTS e o abono salarial. O abono salarial é uma maneira de você aumentar o salário. O que é o abono salarial? Quer dizer, um trabalhador que tem baixo salário no Brasil, ele recebe do governo um aumento todo mês de 8%. Só tem que ele recebe 8% todo mês, dá um salário no final do ano. Então ele recebe como se fosse um 14º salário todo ano. Só tem que, como ele não recebe exatamente no mês que ele trabalha, ele não se dá conta de que é um subsídio ao trabalho. Mas o que os americanos têm e que muitos países desenvolvidos têm é um programa de incentivo fiscal ao trabalho. Ou seja, você é um trabalhador com baixa remuneração, cada hora que você trabalhar, eu vou te dar 10% de aumento, por minha conta, governo, não por conta do teu empregador. Ora, o que isso faz? Isso aumenta o salário de quem tem baixo salário, mas, por outro lado, você só ganha isso se você estiver trabalhando, então é um incentivo enorme ao trabalho, uma valorização do trabalho do trabalhador com baixa remuneração, tá certo? Portanto, um incentivo para você trabalhar. Então, isso é o que todos os países, praticamente, da OECD têm um programa desse tipo. O nosso abono salarial é isso. Só tem que e o nosso salário família, em certo sentido, é isso. Mas é alguma coisa que a gente tem valorizado pouco e dado pouca atenção. Ricardo, no outro bloco você falou do Brasil sem miséria. Então, é muito pouco comentado. Em que consiste o Brasil sem miséria e quais os resultados alcançados? Eu não sei te dizer ainda, assim, qual exatamente isolar o impacto do Brasil sem miséria, tá certo? Mas conceitualmente, é um dos programas mais bem, vamos dizer, desenhados no mundo, talvez, de combate à miséria. Porque ele parte do seguinte princípio: o que faz alguém, o que alguém na miséria quer? Você colocou muito bem, ele quer sair da miséria, tá certo? Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que dar a mão para o cara, aliviar a pobreza dele, de tal maneira que ele possa, como você colocou aí no primeiro bloco, enquanto você está lá mergulhado na miséria, você não consegue pensar
um passo à frente. E você sair da miséria envolve você ter protagonismo, você tomar certas atitudes, você fazer certos investimentos, você melhorar um pouquinho o seu negócio, você melhorar um pouco a sua produção agrícola para você sair da pobreza. Então, o primeiro passo é o alívio da pobreza, que vem com o Bolsa Família. E um Bolsa Família cada vez mais generoso e amplo. Então, primeiro pilar do Brasil Sem Miséria, aliviar a pobreza da pessoa. Aliviei a sua pobreza. Bom, aliviei a sua pobreza, agora você pode pensar um pouco melhor, você pode investir um pouco melhor, você pode fazer um programa de qualificação, você pode prestar atenção num agente de assistência técnica e extensão rural que vai te visitar, porque caso contrário você estava desesperado simplesmente com a tua colheita lá, você não ia prestar atenção nele. Então, o segundo pilar do Brasil Sem Miséria é a inclusão produtiva. É um conjunto de programas que busca levar ao pobre estratégias para ele se engajar produtivamente na economia brasileira. E quem que é envolvido nessas estratégias? E você tem, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário envolvido, o Ministério via vários programas de crédito, de assistência, de investimento, de infraestrutura e etc., e de compra, de comercialização. Tá. Então, você dá ao pobre tanto acesso a insumos, sementes, você dá assistência técnica, você dá crédito e você dá apoio à comercialização. Então, você dá esse pacote para ele. Na área urbana, você dá crédito para os pequenos empreendedores. Você tem o papel fundamental do Ministério do Trabalho, principalmente com a economia solidária, formação de cooperativas e comunidades produtivas, arranjos produtivos locais. E você entra com a educação, com o Pronatec, dando formação para essas pessoas. Então, com um pouco de formação, o Ministério do Trabalho entra também com a intermediação de mão de obra, tentando encontrar, casar esses trabalhadores com possíveis postos de trabalho. Então, com um pouco de informação, com um pouco de insumos, informação e apoio à comercialização, você consegue tirar... E tem sistemas de avaliação? Muito menos do que a gente gostaria de ter, tá. Entendeu? Então, é um desenho fantástico, é um programa que, na verdade, reúne o MDS com o MDA, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, com alguns programas de economia criativa. Então, é um desenho fantástico, que esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é que essas pessoas, para sair da pobreza, elas precisam de serviços de boa qualidade. Então, elas precisam de serviços de saúde de boa qualidade, serviços de educação. Às vezes, você está numa situação em que você está em uma área isolada da Amazônia. Você diz, por que o cara é pobre naquela área isolada da Amazônia? Bom, ele não tem acesso a telecomunicações, ele não tem acesso à comercialização, ele não tem como escoar a produção dele, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso à saúde. Então, uma das coisas para a gente garantir uma vida digna a todos os brasileiros, aliviar a pobreza, garantir um leque mínimo básico de serviços de luz para todos, Minha Casa Minha Vida, tudo isso entra para você garantir serviços mínimos e, mais importante que tudo, essa inclusão produtiva, a capacidade de você transitar para o carro-chefe da economia brasileira. Agora, em cima desse conceito, no dia a dia, dá para perceber essa integração das diversas áreas? Pois é, essa que eu acho que é o grande desenho, quer dizer, foi criado no Ministério do Desenvolvimento Social uma secretaria especial exatamente para cuidar desse programa, e o nível de integração dele com esses diversos ministérios é fantástico, exatamente porque ele foi, durante todo o primeiro governo da presidente Dilma, o carro-chefe do governo. Então, ele foi, por exemplo, a integração dele com o Pronatec é fantástica. A integração dele com todo o programa de agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA, foi fantástica. A integração dele com a área de economia solidária do Ministério do Trabalho foi fantástica. Então, ele foi um programa muito bem articulado entre os diversos ministérios. Daí eu acho que... Mas falta muito em termos de ter uma avaliação dele mais sólida, de tal maneira que a gente possa dizer aqui com certeza. Agora, o que é certo é o seguinte, hoje
exceto pelos 5% mais pobres no Brasil, os outros pobres estão cada vez mais conectados com a economia brasileira, cada vez mais produtivos e aumentando a sua renda devido ao seu próprio esforço, devido à sua própria produtividade. Vamos a outra pergunta selecionada aí dos nossos telespectadores e internautas pelo jornalista Nelson Lim. Bom, Nassif, o internauta Lucas Abreu, do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta: por que parcela da sociedade brasileira tem tanta resistência aos programas sociais como Bolsa Família e as cotas nas universidades? Eu acho que pode ser que exista uma parcela desse grupo que tem algumas razões ideológicas que dificultem eles ou que levem a que eles concluam que isso não são bons programas. Mas eu acho que a maior parte desconhece, talvez, os detalhes dessas políticas e a eficácia dessas políticas em combater a pobreza e o fato de que elas são perfeitamente... eu acho que a maior parte dessas pessoas tem uma certa percepção de que essas políticas são incompatíveis com meritocracia. E eu acho que talvez faltou um pouco, nós conseguimos demonstrar como não tem nada mais meritocrático no mundo do que um Bolsa Família e um programa de cotas. Quer dizer, o Bolsa Família é aquilo que te alivia a pobreza de tal maneira que você possa ter controle sobre sua própria vida, passar a ter o livre-arbítrio e poder tomar decisões com relação ao futuro. Entendeu? Não tem nada mais meritocrático do que você dar às pessoas as condições para elas poderem fazer isso. Entendeu? E a mesma coisa, quer dizer, um programa de cotas não tem nada mais meritocrático em você pegar pessoas que tiveram tantas desvantagens durante tanto tempo e compensar isso. Tá certo? Não ter um programa de cotas é a mesma coisa que você ter uma regata com barcos de tamanhos diferentes e com velas de tamanhos diferentes e dizer que todos, o primeiro que chegar é que ganha. Então, numa regata, eles já sabem que o primeiro que chega não é o que ganha. Você tem uma correção pelo tamanho das embarcações, pelo tamanho das velas, etc. Então, a gente tem que, na hora que você for admitir alguém na universidade, você tem que olhar para frente. Você tem que saber o seguinte: qual o potencial dessa pessoa em termos de aprendizado? Às vezes, alguém que vem de um ambiente familiar muito mais pobre, vem de uma família negra, a quantidade de coisas que ele teve que aprender durante a vida dele é muito maior do que alguém de uma família mais rica. E portanto, a garra, etc. Então, o potencial dele para frente pode ser até maior. Então, você tem que, obviamente, compensar. Não vai ser fazendo uma prova num dia que você vai estar equalizando as oportunidades, nem promovendo a meritocracia. A meritocracia é mais sofisticada do que uma prova num dado dia e, portanto, o sistema de cotas é uma tentativa de você gerar um sistema de compensações que busca a meritocracia. Eu acho que o que a gente tem que chamar muita atenção é que nenhuma sociedade jamais, em tempo algum, vai ter sucesso sem a meritocracia. Só tem que interpretar a meritocracia da maneira correta e a gente tem que, no desenho de todas as políticas brasileiras, incorporar a meritocracia e demonstrar como que ela está presente do Bolsa Família ao Pronatec, ao ProUni e assim por diante. O programa Brasilianas.org, com a participação de Ricardo Paes de Barros, professor do INSPER, um dos principais especialistas em políticas sociais, termina por aqui. Agradeço a participação dele e também a colaboração do jornalista Nelson Lim e de você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se que você pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Até lá.